louvor, louvor e honra, e poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos os povos, tribos e línguas, curvem-se ao eterno Deus. Mais uma vez, esse trecho. Louvor, louvor e honra, e poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos. E todos os povos, tribos e línguas, curvem-se ao eterno Deus. E toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, louvor e honra, poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos os povos, tribos e línguas, curvem-se ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Reinará em toda a terra. Reinará em toda a terra. Cantai ao eterno Deus, pois sua palavra é para sempre. Cantai ao eterno Deus. Reinará em toda a terra. Cantai ao eterno Deus, pois sua palavra é para sempre. Cantai ao eterno Deus. Mais uma vez esse trecho. Reinará. Reinará em toda a terra. Cantai ao eterno Deus, pois sua palavra é para sempre. Cantai ao eterno Deus. E toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Certeza que temos é que o reino do Senhor jamais passará. E esse reino se faz presente em nós, em nossos corações, em nossas vidas. O nosso Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as nossas necessidades, de tudo aquilo que nós precisamos. Mais uma canção você pode adorar o Senhor cantando, mas mais do que isso também, rendendo ao Senhor, entregando ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, e declarando através desse gesto que você depende unicamente, exclusivamente da boa mão do Senhor sobre a sua vida. Então, enquanto você canta essa canção, mais uma canção de adoração ao Senhor, participe desse momento, se você veio preparado para isso. Traga o seu dízimo, a sua oferta, uma alegria no seu coração, estando certo que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Cante. Os reis da terra se prostrarão ante ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder.
Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Mais uma vez, os reis da terra. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas de palavras, não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. 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 Senhor, essa é a nossa oração diante do Senhor nesta manhã. Reina em nossos corações, reina em nosso meio, reina em nossa igreja, reina em nossa vida. Reina, ó Deus, na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. Nós te pedimos isso, ó Deus. Temos visto tantas coisas que têm afligido o nosso coração. Ó Deus, e como aprendemos aqui nesta manhã, nós não queremos, ó Deus, viver conforme as regras deste mundo, ó Deus, aquilo que este mundo tem ditado a cada um de nós. O esforço excessivo, o trabalho excessivo, a correria do dia a dia. Nós queremos, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nos ajude, nos ensine a enxergar, ó Deus, a perceber, a ver, ó Deus, que a Tua boa mão está conosco em todo o tempo. Ó Deus, e que as aflições, ó Deus, as tempestades deste tempo presente, ó Deus, não venham nos afligir a ponto de nós retrocedermos e pararmos em nossa fé. Mas nos permita, ó Deus, viver dia após dia, rompendo em fé com o Senhor reinando em nossos corações, em nosso meio. Nos permita descansar no poder do Senhor. Nós te pedimos isso nessa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Mais uma canção, quero chamar as meninas
do MCM, aqui, as meninas do MCM. Nós estamos nos preparando, ensaiando já há um tempo. E vai ser também um tempo de louvor aqui com mais uma canção que elas irão cantar. E você aí do seu lugar pode também cantar junto conosco. Bom dia, é rapidinho. Aqui, no sábado agora, nós vamos, do coral, cantar na praça. Nós vamos cantar naquela praça. A gente pensou na Pompeia, mas não deu certo. Por isso que eu estou dando um aviso. Vai ser lá na Floriano, em frente à Unimed. Então, a gente vai estar lá
louvando ao Senhor, evangelizando com nossas vozes, né? E aí eu quero convidar vocês, né? Vai ser sábado às 3:30 da tarde, a gente já vai estar lá, tá bom? Quem quiser, quem né, animar, vai ser uma bênção vocês estarem lá conosco, tá bom? Obrigada. Bom dia, irmãos. Estava conversando ali com a Layara, ela tinha falado uma vez que subir aquelas escadas ali é diferente, e realmente é mesmo. Mesmo acostumada a dar aula, estar aqui em cima dá uma sensação bem diferente. Nós vamos conversar um pouco sobre Eclesiastes 5, dando continuidade também ao que nós estamos estudando na escola dominical. Eu gostaria de pregar sobre Eclesiastes também, para poder continuar a sequência e falando do que nós já estamos engajados também. Então vamos ler Eclesiastes capítulo 5. Vou ler o capítulo inteiro, do 1 ao 20. Muito obrigado, Rony. Tenham cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem o que estão fazendo, e isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote o que você queria dizer, não era bem aquilo. Para o que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar ele destruir as coisas que você conseguiu com seu trabalho? Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo que você disser, você deve temer a Deus. Não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando os direitos deles, pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela, e as duas estão acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem: toda gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto nesse mundo coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo num mau negócio, e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento, e o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então cheguei a esta conclusão: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Vamos fazer uma rápida oração, irmãos? Senhor Jesus, aqui foi lida a Tua palavra, Eclesiastes 5. Pedimos ao Senhor, Deus, que nos ilumina, para que nós possamos não somente entender o que o Senhor quer falar conosco, mas que nós possamos aplicar, adquirir isso no nosso coração e aplicar diariamente, Deus, as nossas vidas. Então, o Espírito Santo nos auxilie e nos ajude. Que nós pedimos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém.
Eclesiastes, capítulo 5, é dividido em 2 tópicos totalmente distintos. A primeira parte, que se conta dos versículos 1 ao versículo 7, fala da religiosidade. E do versículo 8 até o versículo 20 fala de assuntos financeiros. Ele fez essa distinção. Vamos falar um pouco sobre os 2 tópicos, sobre os 2 temas. Logo no início, a minha Bíblia está numa versão diferente, está na Nova Tradução, né, linguagem de hoje. Mas as Bíblias mais antigas, da NVI, ela traduz o primeiro versículo assim, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Não sei se alguém já foi assim, já ouviu isso, mas eu, quando era criança, ouvi muito esse versículo para falar que era para eu ficar sentado na igreja, né, que eu não podia andar na igreja. Minha mãe sempre falava, está lá em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, então você não vai andar na igreja. Eu ficava sentado no colo e ela falando na minha orelha, para eu não andar, não podia ir no banheiro, não podia fazer nada. Quando eu era pequeno não tinha a escolinha, né, igual tem aqui. Vou ficar bem hidratado, graças a Deus. Muito obrigado, Albert. Então, ela usava muito esse versículo para falar que eu não podia andar na igreja. Não somente ela, mas muitos pregadores também usavam. Já ouvi muito esse versículo para falar que não pode andar na igreja, né? Mas o que de fato o pregador aqui, que no caso Salomão, ele queria dizer com esse versículo? Ele queria dizer que nós temos que ter uma postura de adoração e reverência quando nós entrarmos na casa de Deus. No caso aqui, o templo que ele está falando, mas traduzindo para os nossos tempos hoje. Que nós estamos muito acostumados, nós mesmos, a gente acaba fazendo isso, vinha ao culto, a gente vem rotineiramente todo domingo, então a gente vem de qualquer jeito. A gente não entra num espírito de reverência, num espírito de constrição, e não pensamos muito sobre o que nós viemos fazer aqui, o que nós vamos fazer, nós não refletimos bastante. Quantos de nós aqui, quando vai vir para a igreja, a gente preocupa muito com a roupa, né, que vai vir? As mulheres se preocupam com o cabelo, com a maquiagem. Os homens pegam qualquer roupa que acha, né, Neubi? Lá no guarda-roupa, e a gente vem para a igreja, é o primeiro que acha. Amém. Mas a gente não entra com esse espírito reflexivo. A gente se preocupa com coisas, por exemplo, a organização das cadeiras, o arranjo que vai estar aqui. Não estou dizendo que nada disso a gente tem que preocupar. A gente tem que preocupar com essas coisas. Só que elas são secundárias. A gente tem que preocupar primeiro com o nosso coração, que nós vamos receber e no que nós vamos principalmente oferecer a Deus na igreja. Isso que Salomão está dizendo. A gente, às vezes, entra com um espírito qualquer, como se estivesse indo em algum lugar, um evento, um shopping, ouvir uma palavra, como se fosse uma palestra. Mas, na verdade, não é. Nós estamos aqui para adorar a Deus, né? Então, esse deveria ser o nosso foco principal. Quando nós saímos de casa, nós já vemos com esse espírito, já orando, com espírito de oração, intercessão, para que nós possamos chegar aqui, receber a palavra de Deus e, principalmente, oferecer uma adoração a Ele. Logo em seguida, eu vou acelerando um pouco, porque ele fala muitos tópicos, e eu gostaria de falar um pouco sobre todos, que é muito importante. Logo em seguida, ele fala sobre os votos, né? É algo que não é muito comum no nosso meio hoje. Não sei se alguém aqui ainda tem esse hábito de fazer votos a Deus, mas é algo que tem se perdido, não é muito comum no nosso meio. Mas, no tempo de Salomão, era algo muito comum. Os israelitas eles faziam muitos votos a Deus. Se o Senhor me der essa vitória nessa batalha, eu vou fazer isso. Se o Senhor conceder tal coisa, me der um filho, como foi o caso de Ana, eu vou fazer tal coisa, vou oferecer ele ao Senhor. E Salomão ele está aqui dizendo que nós temos que ter muito cuidado também e pensar bastante antes da gente fazer o voto, né? Que às vezes a gente promete alguma coisa, Deus, se o Senhor me der um emprego, eu vou fazer tal coisa. Aí você, como está naquele desespero, você fala algo absurdo. E na Bíblia nós temos um caso assim. Não sei se os irmãos estão lembrados da história de Jefté. Jefté, ele pediu a Deus e clamou a Deus uma vitória na batalha, né? Ele falou, se o Senhor me abençoar e eu sair vitorioso dessa batalha, eu vou oferecer aquele que primeiro sair ao meu encontro na minha casa. Ele estava achando, provavelmente, né, que podia vir algum bezerro, alguma coisa assim. Mas quem saiu ao encontro dele quando ele voltou da batalha? Foi a filha única dele.
Está na Bíblia, lá em Juízes. Juízes capítulo 11. E ele teve que oferecer a filha dele em sacrifício a Deus, porque voto feito tem que ser cumprido. É isso que Salomão está falando, que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos e nós fazemos. Até próprio Jesus Cristo, ele disse, né? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Por que a Bíblia nos proíbe jurar? Porque a palavra de um cristão, ela basta por si só. Se um cristão fala que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falar que não vai fazer, ele não vai fazer. Um cristão ele não pode voltar atrás com a sua palavra. Então, Salomão, aqui, ele está nos advertindo para nós refletirmos e pensarmos bem naquilo que nós vamos fazer e nas promessas que nós fazemos, principalmente a Deus, porque Deus ele vai cobrar de nós. Tudo que nós falamos com Deus que nós vamos fazer, Ele vai cobrar de nós. E essa religiosidade que nós, às vezes, acabamos tendo demais, não nos deixa adorar a Deus da maneira correta. Nós temos vários casos assim na Bíblia. Citar logo no início da Bíblia, tem o caso de Abel, não é? Pela sua religiosidade, ele oferecia sempre sacrifícios a Deus. Abel e Caim, perdão. Abel oferecia sacrifícios a Deus e Caim também. Os dois ofereciam sacrifícios a Deus. Mas de quem Deus aceitava? Era só o de Abel. E os dois ofereciam sacrifício a mesma coisa. Mas o sacrifício de Caim, Deus não aceitava. Então, não é somente fazer aquilo que está, quando nós, por exemplo, seguimos a Bíblia, eu estou seguindo a Bíblia religiosamente. Mas a Bíblia, o próprio Deus fala que um coração contrito ele quer, né? Não é sacrifícios. Tem outro caso na Bíblia igual, que é do rei Saul. Deus mandou ele numa guerra, se não me engano, contra os midianitas e falou, você vai aniquilar tudo deles. Tudo. Quero até que queima o pasto, mata todos os animais, jumenta, mula, tudo que tiver lá. Mas quando ele chegou lá, ele perdoou os melhores animais, não foi? Perdoou os melhores bois, melhores vacas, melhores mulas. E quando o profeta Samuel chegou a ele para questionar ele, o que foi que ele falou? Ele falou, não, eu fiz isso porque eu vou oferecer sacrifício a Deus com isso. E Samuel repreendeu ele falando o quê? Melhor coisa é obedecer do que sacrificar, não é? Deus gosta mais que você obedeça a Ele do que você faça sacrifícios. Então, obedecer a Deus é muito mais importante do que viver uma vida metódica e religiosa. Vai muito além disso. Como voltando a falar, não quer dizer que você não deve ser assim, mas que nós temos que ter esse coração contrito antes de pensar no ato que nós vamos fazer. Não somente fazer impensadamente, porque nós já repetimos isso e tornou corriqueiro nas nossas vidas. Como ir à igreja, orar, às vezes até mesmo nós orando, né? A gente acaba entrando numa vã repetição, como nós já estudamos isso no semestre passado. Às vezes nós oramos e aquilo vira somente uma vã repetição, a gente nem está entendendo mais o que a gente está falando, a gente só repete. Ah, Deus abençoa o meu dia, perdoa os meus pecados e tal. Mas você nem reflete naquilo que você falou. Só virou no automático. Então, o que Salomão está nos falando nesse primeiro tópico é para nós tomarmos cuidado com a nossa religiosidade. Para que o nosso coração esteja diante de Deus, antes que as nossas ações estejam diante de Deus. Para que nós não fiquemos no automático, como a gente acaba acostumando. Vindo à igreja todos os domingos. Quem às vezes tem costume de ler a Bíblia todo dia, que é um bom costume, né? Mas acaba virando automático também. E nós temos que ler, refletir, orar com o coração voltado para aquilo que nós estamos fazendo. Então, que nós possamos ser assim. Salomão está nos advertindo, para que nós possamos refletir naquilo que nós vamos fazer e que o nosso coração esteja contrito e voltado para Deus, não somente as nossas ações. Agora vamos passar para o segundo tópico, que é a respeito das riquezas. É um tópico maior. No primeiro momento, dos versículos 8 a 9, ele trata das injustiças sociais, né? Ele fala para nós não ficarmos admirados quando notarmos algum governo fazendo injustiça, perseguindo o pobre e negando os direitos dele.
Na época de Salomão, há 3.000 anos atrás, ele já havia muito isso. Graças a Deus, hoje não tem mais isso. Mas na época de Salomão, tinha muita corrupção, né? Hoje, no Brasil, principalmente, não tem muita corrupção. Graças a Deus, nós estamos livres disso. Graças a Deus. Mas ele falou para nós não nos admirarmos com isso. Tipo assim, não fique espantado quando você vê isso. Isso sempre ocorreu e, infelizmente, vai continuar ocorrendo. Utilizando a frase do Elbert aqui, né? Ele falou que não vê, acaba vendo que a vida não vai melhorar muito. E nós vemos aqui mesmo que Salomão, já 3.000 anos, 4.000 anos atrás, não sei, já via que o pessoal cometia corrupção, e até hoje comete, e não tem muita esperança que vai parar, não. Ele falando, na época dele, as pessoas já subjugavam e perseguiam e negavam os direitos dos mais pobres. Mas ele falava, e cada um acima dele fazia isso também. Então isso vira o efeito dominó, né? Alguém suborna alguém, e esse alguém suborna outro alguém, e esse alguém suborna outro alguém. Então o suborno nosso, aqui embaixo, que nós somos os mais pobres, acaba sendo mais alto, né? Porque todo mundo acima de nós ganha um pouquinho desse suborno. Então nós que pagamos o maior preço de tudo. Quando, por exemplo, eles falam em taxação, né, de produtos, seja carne ou qualquer produto que a gente consome, algumas pessoas sempre falam, mas tem que taxar os mais ricos, né, e tal. Mas os mais ricos nunca são taxados, né? Eles sempre passam essas taxas para frente. Então quem paga as taxas são sempre nós. E ele está falando que isso sempre ocorreu. Sempre, sempre, sempre ocorreu. E, como eu disse, não há muita esperança que isso vai acabar. E ele disse que até mesmo o rei tira proveito. Até mesmo o rei tira proveito. Ele via isso no tempo dele. Mas, como eu disse, hoje não tem mais isso. O rei não tira proveito dos pobres hoje mais, não. No próximo tópico, ele já começa a falar das próprias riquezas. Ele fala, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Aquela famosa frase, né? Dinheiro não traz felicidade. Mas o Douglas falando isso, né? O dinheiro não traz felicidade, é pura inveja, né? O Douglas não tem dinheiro, ele não sabe que dinheiro traz felicidade ou não, como é que ele vai falar isso? Mas aqui, não sou eu que estou falando, né? É um homem que tinha muito dinheiro que está falando. É tido por muitos historiadores como um dos homens mais ricos que já existiram, né? Eu já uma vez fiz uma conversão na IA, não sei, né, se deu certo ou não, mas que Salomão, nos valores atuais, seria trilionário. Então é um homem que tinha uma certa grana, né? E esse homem que tinha esse pouquinho de dinheiro, ele disse que isso não traz felicidade. Ele falou, isso é vazio. Ficar sempre querendo dinheiro, isso, você sempre vai querer mais, sempre vai querer mais, sempre vai querer mais, sempre vai querer mais, e nunca ficará satisfeito. Para os filósofos, para Platão, ele dizia, o que não temos, o que nos falta. Eis os objetos do nosso amor e do nosso desejo. O que nos tem, o que não temos e o que nos falta. Isso que nós queremos, isso que nós desejamos. E agora, aproveitando um pouco da frase do meu amigo Elbert, que usou aqui alguns minutos, também vou citar Schopenhauer, que ele dizia, né, a vida é um pêndulo entre sofrimento e tédio. A gente sofre por não ter as coisas, depois o tédio de ter as coisas. Salomão ele já viu isso há 3.000 anos atrás. E ele disse, quanto mais você tem dinheiro, mais dinheiro você quer. Não somente dinheiro, qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu estava comentando lá em casa, qualquer coisa que a gente tem, a gente acaba acostumando com aquilo, não consegue viver mais sem. Os irmãos já pararam para pensar que a humanidade viveu milhares e milhares e milhares de anos sem energia? Energia é coisa muito recente. Alguém consegue viver sem energia hoje? Sem geladeira? As pessoas viviam sem geladeira até 100 anos atrás. Ou muito menos, né? Meu avô na roça não tinha geladeira, né? Eles colocavam as coisas em banha de porco.
sem internet. A gente acostuma com coisas que se tornou algo normal para nós e a gente quer mais que aquilo. Você tem uma geladeira pequena, você vai querer uma geladeira maior. Antigamente o povo nem geladeira tinha. E não fazia falta para eles. Então, não adianta a gente pensar que aquilo que nós não temos é objeto do nosso desejo. Os filósofos, eles dizem isso, que o que não temos é o que nós queremos ter. Mas para Salomão, o autor de Eclesiastes, o que ele diz? Você tem que desejar aquilo que você já tem. Você não tem que desejar algo que você não tem. A gente deseja as coisas que não tem, a gente sonha com aquilo. Eu quero fazer uma viagem tal, eu quero morar em casa tal. Mas você não ama a casa que você já tem. Você não vai amar aquela próxima casa também. É uma ilusão a gente achar que vai acontecer isso. Você compra um carro zero. Vamos supor aí, eu não sei, um Kwid, que acho que é o carro mais barato do Brasil hoje, né? 70 mil. Que beleza. Você compra um Kwid zero, carro bonitinho, bem conservado, você cuida dele com todo amor e carinho. E o seu vizinho, ele tinha um Gol bolinha, no ano 2000. Você tem um Kwid zero agora. Seu carro vale, sei lá, 70 vezes mais que o dele, não sei quanto que está valendo um Gol bolinha. Não, 50 vezes mais que o dele. Aí você compra o Kwid, está todo feliz lá no seu Kwid, limpinho, organizadinho, cheiroso. Aí na outra semana, seu vizinho ele vai e compra um Jetta. O vizinho que tinha um Gol. A sua felicidade com o Kwid durou uma semana. Que agora seu vizinho tem um carro melhor que o seu. A gente coloca essa felicidade naquilo que a gente não tem. A gente tem que ter essa felicidade com as coisas que nós já possuímos. Aquilo que nós já possuímos. Eclesiastes, ele nos diz que o que nós temos é dom de Deus. Deus nos deu as coisas que nós temos. E nós devemos amar aquilo que Deus nos deu e ser feliz com aquilo que Deus nos deu. Ele fala aqui no versículo 10, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Nunca ficará satisfeito. No versículo 13, ele falou, eu tenho visto neste mundo coisa triste, algumas pessoas que economizam dinheiro e sofrem com isso. Essa semana no meu serviço, o Juan, ele vai lá direto, e quando ele chegou lá, eu sempre fico com fone o dia inteiro, e ouvindo música ou ouvindo qualquer coisa que está passando. E eu deixo lá o vídeo passando e vou fazer minhas atividades. Aí ele chegou e me perguntou o que eu estava assistindo ou ouvindo. Eu estava vendo um vídeo de, se não me engano, 24 horas com o Luiz Barsi. Não sei se todos aqui sabem, o Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. É um cara acho que tem 5 bilhões ou 6 bilhões, alguma coisa assim, em dinheiro. Muita coisa. Ele tem coisa de 82 anos, 83, alguma coisa assim. E lá mesmo eu comentei com o Juan. Falei, esse cara ele ganha mais de 1 milhão por dia, só de dividendos. Por dia. E ele vive uma vida extremamente miserável. A filha dele, esses irmãos pesquisaram depois, ela não sabia que era rica até ela ficar adolescente. Ela estudou em escolas particulares e tal, mas ela ia para o serviço de metrô, ela estudava de metrô. Aí um dia ela viu numa banca de jornal, na capa da revista, a foto do pai dela. Assim, um dos homens mais ricos da Bolsa Brasileira. Ela, não, meu pai não. Eu estou andando de metrô, como é que meu pai não é rico assim? Não, gente, esse pessoal está errado. Ela foi questionar o pai dela falou, sim, eu sou mesmo. E até hoje, gente, ele tem, acho que 3 ou 4 carros, se não me engano, porque a filha dele, essa menina, obrigou a ele a ter carro. Ele ia de metrô para o serviço. Cara com 5 bilhões. E ele falou que ele gasta cerca de 25 mil por mês. O cara ganha 1 milhão por dia. E nesse vídeo eu estava vendo ele investindo, nesse dia ele estava investindo 12 milhões nesse vídeo que eu vi. Ele sempre recebe os dividendos e reinveste os dividendos. O cara tem 83 anos. Esse dinheiro vai ficar todo para a família dele, não aproveitou nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. E como o pastor Pedro já pregou aqui para nós também, a avareza também é pecado. Salomão está aqui dizendo que você tem que aproveitar a vida com o que Deus te deu.
Você não tem que desejar ter mais, ficar sempre insatisfeito com aquilo. Você tem que gostar e amar aquilo que Deus já te deu. Esse homem acumula e acumula e acumula riquezas que ele não usa. Ele não usa. Salomão ainda aqui critica ele falando que quanto mais rica a pessoa é, mais amigos ela tem, né? Quantos parças tem o Neymar? Vários. Mas quanto mais dinheiro a gente tem, mais aproveitador a gente tem, né? Por isso que eles falam que é melhor do que você ter uma casa na praia, é ter um amigo que tem casa na praia, né? Bem melhor, não é? Ele que gasta com os custos e você vai aproveitar. Quanto mais dinheiro nós temos, mais aproveitadores ao nosso redor nós temos. Fica até difícil saber quem são nossos amigos ou não. Nós vemos, às vezes, pessoas ricas e famosas, aí, pessoas com 80 e tantos anos, casadas com pessoas 50, 60 anos mais jovens. A gente fica assim, né? Será mesmo, né? Que é amor? Será que é amor? Alguém com 80 anos casou com uma menina de 20? Que amor é esse que essa menina viu nesse rapaz, né? 80 anos. Que amor é esse? Fica até difícil saber quem é seu amigo de verdade e quem não é. Você não sabe se a pessoa está lá aproveitando de você ou não. Salomão, como eu estou falando, não sou eu que estou dizendo isso. Salomão está dizendo isso. Um homem que tinha o que dizer. Ele tinha dinheiro, ele tinha o porquê dizer isso. Ele via que isso acontecia. Ele dizia que essas pessoas que economizam demais acumulam para a sua própria ruína. Às vezes, num mau negócio que faz, perde tudo. Perde tudo. E a pessoa não aproveita nada. Nada, nada, nada. Ele ainda diz, apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada nessa vida. Nada, nada. O Neuber falou aqui, né, uma palavra que me pegou bastante. É o mesmo lugar que um cachorro morto vai, a gente vai também, né? Dessa vida a gente não leva nada. Como eu disse, essa frase acaba se tornando corriqueira, a gente já ouviu muito isso, mas aqui é um dos homens mais sábios da história que está falando. E ele tinha propriedade para falar que dessa vida a gente não leva nada. Então, qual a conclusão que ele chegou no versículo 18? A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou do seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um de nós. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Se Deus, irmão, te deu riqueza, te deu bens, não fica querendo mais, não. Aproveita aquilo que Deus te deu. Não fica a vida perdendo noite de sono e pensando em multiplicar e multiplicar e multiplicar. Pessoas, e tem muitos bilionários que têm vários e vários e vários carros. Eu citei que o Neymar deve ter uns 20 carros ou mais. Estou chutando baixo. E só carrão. Você acha que ele fica animado igual a gente que é pobre quando troca de carro? Você acha que ele fica feliz quando ele compra uma Ferrari nova? Ele não tem essa emoção que o pobre tem, né? Quando ele compra um Peugeot, né? Será que ele fica preocupado quando ele compra um Peugeot? Não fica preocupado. Ele não está igual eu ligando para o Hudson todo dia. Mas o Hudson falou, fica calmo, o extintor está funcionando bem. Mas a pessoa se preocupa tanto em ter mais, que perde o prazer das coisas boas da vida, do simples da vida. A pessoa não aproveita a vida com a família, com os filhos. Tem um outro influenciador aí também, não vou lembrar o nome dele agora, que eu vi um Reels dele ele falando. Ele nasceu pobre e hoje ele é rico também. Quase todo influenciador, né? E ele estava mostrando a garagem dele com muitos carros, muitas motos e tudo. Ele falou, eu sonhei um dia em ter tudo isso. E hoje eu não tenho tempo para aproveitar nada disso. Porque eu trabalho muito para manter isso que eu tenho. Tinha moto dele lá que não ligava há meses. Toda vez que ele tinha que separar um dia, levar um mecânico lá, um eletricista, para funcionar todas as motos dele. Ele falou que ele não tinha tempo de curtir aquilo, de tanto que ele trabalhava. Tanto que ele trabalhava para ter mais. Então a vida, como dizia Schopenhauer, fica nesse pêndulo, né? Você sofre por não ter as coisas, mas depois que tem, você não dá valor a nada. Não dá valor a nada.
E Salomão está nos dizendo qual que é a solução para tudo isso. Aproveita as vidas, aproveita as coisas que você já tem. Em vez de desejar aquilo que você não tem, deseja aquilo que você tem. Você é casado, seja feliz com a sua esposa, com o seu marido. Mesmo aqueles maridos, né, que têm uma deficiência estética, né? Fica feliz com ele. Fica feliz com seu filho. Está brincando, está correndo. Aproveita a vida. Tem tempo para passear? Passeia. Vai num parque, vai num zoológico. A gente fica vendo muito vídeo, né, do pessoal na Disney, quer ir na Disney, né? Mas o zoológico também é legal. O parque municipal é legal. É quase a mesma coisa que a Disney. Tem um pouco de brinquedo a menos, mas é a mesma coisa. Mas a gente sempre deseja tudo aquilo que a gente não tem, né? Salomão, insistentemente, ele nos diz para nós desejarmos aquilo que nós já temos e sermos felizes com aquilo que nós temos. No versículo 20, ele diz assim: e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. A vida não vai se tornar um peso, se você perceber e aproveitar aquilo que Deus te deu, em vez de ficar desejando aquilo que você ainda não possui. Que, aliás, de nada que nós possuímos, né? Tudo é de Deus. A gente só administra para Ele. Meus irmãos, para encerrar, eu gostaria apenas de dizer, falar o que tentar traduzir o que Salomão está dizendo. Ele diz: você vai morrer. Então, aprenda a viver. Amém? Fazer uma oração para encerrar. Senhor Jesus, em Tua palavra, Deus, foi falada, entregada, Deus, aos nossos corações. Pedimos ao Senhor Jesus que nos abençoe, que Teu Espírito Santo, Deus, esteja no nosso coração, esteja no nosso meio, para que nós possamos aproveitar, Deus, as coisas que o Senhor nos deu, admirarmos aquilo que o Senhor nos deu, amarmos e sermos mais gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor já nos deu, Senhor. Nos ajuda a não invejarmos o nosso próximo, a não queremos além daquilo que é lícito. Pedimos ao Senhor, Jesus, que nos guarde, nos abençoe, que Teu Espírito Santo esteja sempre conosco, nos guiando, nos fortalecendo em meio a esse mundo, Deus. Esteja conosco, que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos encerrar o nosso momento agora da manhã, cantando mais uma vez ao Senhor, falando que tudo que nós temos é dele, como Douglas já falou, que nós temos alegria em tudo que nós temos, porque nós sabemos que tudo é dádiva do Senhor, tudo é dom de Deus. Convido aqueles que puderem, que quiserem se colocar de pé novamente, para que a gente possa cantar ao Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Te dou essa canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz.
partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, te entrego a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti.